Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma EBD, amém? E a lição de hoje, ela é o número 7 e ela tem como tema serviço cristão, servir a Deus. Olha que interessante. O nosso versículo está lá em Salmos, número 100, versículo 2, que diz assim: servir ao Senhor com alegria. Nós vamos aprender sobre isso hoje e que aplicação terá na nossa vida. A nossa historinha de hoje vai falar sobre uma leitura muito famosa. Imagino que vocês já tenham ouvido, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós temos 4 evangelhos da Bíblia que contam essa história a partir da perspectiva de cada autor, que no caso foi o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. Esses 3 nomes foram discípulos de Jesus e eles 3 presenciaram a multiplicação de pães. E eu vou começar a contar para vocês como foi que isso aconteceu. Aconteceu que naquela época Jesus ele já era adulto, e ele se propunha a curar os enfermos. Ele expulsava os demônios e ele ensinava muito. Ele ensinava as pessoas sobre o reino de Deus, que foi de onde ele veio. E o que aconteceu? Neste momento exatamente, Jesus, ele atravessou o mar da Galileia, Ele atravessou o mar da Galileia com os discípulos, Ele foi com uma multidão de pessoas. A Bíblia não diz o que ele foi fazer lá, só diz que ele foi para uma cidade chamada Betsaida. Mas só que nessa cidade era um deserto, certo? Não tinha nada nessa cidade. Quando ele entrou no barco para ir embora com os discípulos, as pessoas viram ele indo para lá. O que elas fizeram? Elas estavam tão sedentas de saber mais sobre o reino de Deus, de ter visto também todas as curas que tinham acontecido, os milagres que Jesus tinha feito, e elas foram atrás de Jesus. Para onde Jesus ia, elas iam atrás. E eram muitas pessoas, muitas pessoas. E chegando nessa cidade, Jesus desceu do barco. E quando ele viu, muita gente já estava lá, já tinha chegado primeiro do que ele. Então ele recebeu as pessoas, continuou falando do reino de Deus, continuou curando. Vocês imaginam quantas pessoas doentes tinham nesse lugar? Imagina que não existia os médicos, não existiam nenhum tipo de remédio como existe hoje, não existia hospital. Imagina todas as doenças que tinham naquela época. Eles não tinham nem a noção de pesquisa nenhuma, que vinham identificar uma doença no corpo. E tinha muita gente que era doente assim, tinha cegueira, tinha feridas pelo corpo, tinha gente que tinha alguma deficiência incurável, que já tinha nascido com isso, Tinha gente passando fome, miséria, tinha gente que brigava muito. Então existia um conflito muito grande naquela época que era isso, não tinha solução, E se a gente for parar para ver, hoje em dia também é assim. Há muitos conflitos que não têm solução. Mas isso parte muito do nosso ponto de vista, certo? Porque quando Jesus veio naquela era, não era diferente dos tempos de hoje. Nós vivemos as mesmas situações, só que a diferença é a modernidade. Naquela época não tinha muitas coisas e hoje já tem. Só que os mesmos conflitos são vividos, por nós, seres humanos. E Jesus, ele se propõe o tempo todo, mesmo não estando em carne e osso aqui, ele se propõe, através do Espírito Santo, a ensinar o reino de Deus, a nos mostrar o reino dele. E é através do nosso interesse em conhecer o reino de Deus é que nós recebemos a bênção dele, A bênção dele que é infinita. Seja para curar doenças, seja para expulsar demônios, ou seja para ensinar, É uma amplitude que nós não conseguimos imaginar. É um tamanho, uma dimensão tão grande que nós não sabemos, Mas nós devemos nos interessar por isso. Nós nunca podemos nos afastar do reino de Deus, porque não há outro caminho de bem, não há
nós temos duas escolhas, seguir o bem ou seguir o mal. Se nós não escolhemos seguir a Cristo, então a única escolha que nós temos é seguir o mal. Isso é uma coisa que nós não queremos, não é verdade? Mesmo você, crianças, na idade de vocês já tem uma noção quando as coisas ruins acontecem, que vem afligir o coração de vocês, não é verdade? Então, voltando à história, quando Jesus e os discípulos chegaram lá em Betsaida e as pessoas já estavam lá, ele curou muitas pessoas ainda mais, ensinou muito sobre o reino de Deus. E aí o dia foi indo embora. Foi chegando a tardezinha, a noite, e aí quando começou a anoitecer, os discípulos começaram a se preocupar. E agora, Jesus, manda esse povo embora, manda eles embora porque eles são muitos, nós não temos dinheiro para comprar comida para eles. Manda eles irem em outra cidade para buscar comida, pelo menos. Aí Jesus, assim, eu acho impressionante, porque Jesus, que tem todo o poder, né? Ele deve ter olhado para os discípulos e falado assim, oh meu Deus. Eu imagino isso, gente. Então ele olhou para os discípulos e falou assim, não, eles não vão embora, manda eles se assentarem na grama. Como o lugar que eles estavam era perto do rio, do mar, então era fértil, dava muita grama e era bem verdinho. Então, o que aconteceu? Jesus mandou os discípulos olharem no lugar onde eles estavam se existia algo, né, em que podia ser alimentação para aquelas pessoas. E os discípulos verificaram que tinha um menino que tinha uma cesta com 5 pães e outra cesta com peixes, certo? 2 peixes. E aí ele chamou aquele menino, vem cá, vamos mostrar para Jesus o que você tem. E quando ele foi lá, apresentou a Jesus, Jesus olhou, né, o rapaz estava assim, eu tenho só 5 pães e 2 peixinhos, não dá para alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens, só homens. Imagina de crianças e mulheres quanto tinham, porque tinha mulheres e crianças lá também. Só não deu na Bíblia um número, mas dá para ter uma noção que eram milhares de pessoas. E o que aconteceu? Aí Jesus olhou aquilo e falou assim, serve, 5 pães e 2 peixinhos servem para alimentar essas pessoas. Então todo mundo ficou na expectativa, como é que seria isso? E o Senhor simplesmente levantou aquele alimento, deu graças ao Senhor, deu graças a Deus por ter aquele alimento e abençoou. E quando isso aconteceu, a comida se multiplicou, que deu para todo mundo comer, mais de 5.000 pessoas comerem e ainda sobrar 12 cestos de pães. Vocês acreditam nisso? É impressionante, o poder de Deus é impressionante, é grandioso. Então foi isso que aconteceu. O que eu quero dizer para vocês com essa mensagem é que vocês precisam renunciar às suas vontades para conhecer o reino de Deus. Se chegar a hora de você ir estudar a lição, de você estudar a palavra do Senhor, de você ir para a escola dominical, né, de você ir para a igreja, vá para a igreja, né? Primeiro se propõe a conhecer o reino de Deus na sua vida, saberá o objetivo de Deus para você, que assim Ele vai te abençoar nas tuas necessidades. Nunca priorize nada que não vai te ser produtivo para ti. Nunca priorize na tua vida aquilo que não vai desenvolver nada na tua vida. Priorize o reino de Deus, que Ele vai suprir as necessidades. E eu ainda vou falar mais. Deus ainda te surpreende, realizando algum desejo do teu coração, aquilo que vai ser benéfico para você. Então fiquem com essa palavra, em nome de Jesus. Eu espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Um beijo grande. Até mais.